Boa noite a todos. Boa noite. Eu estou muito feliz que hoje é o 30º dia dos 31 dias com Maria. Hoje a gente vai falar da Nossa Senhora de Bonnet, mais conhecida no Brasil como Nossa Senhora dos Pobres. A região de Bonnet, ela fica na Bélgica. E Bonnet é uma área fora do centro da Bélgica, alguns quilômetros de Liège, que é uma cidade um pouco mais conhecida. As aparições da Nossa Senhora de Bonnet, que é a padroeira da Bélgica, ocorreram no ano de 1933, de janeiro até março, do dia 10 de janeiro até o dia 2 de março. E elas envolveram uma criança de 12 anos, chamada Mariette Becot, da família Becot. Na Bélgica, 75% dos belgas são católicos, mas nem todos são praticantes. E era o que acontecia na família da Mariette. Eram 10 pessoas, e dessas, entre os pais e as crianças, né, óbvio, eles se intitulavam católicos, porém não eram tão praticantes. Então, quando ela tinha 12 anos, ela estava olhando pela janela, cuidando de um dos irmãos, e a mãe estava muito preocupada, porque um irmão de 10 anos da Mariette, chamado Juliano, não voltava para casa, e ele tinha saído, e apenas com 10 anos gera preocupação para as mães, né, sem dúvida. E nesse momento, ela estava cuidando da criança, esperando o irmão chegar, e ela viu no jardim da casa dela um vulto que depois foi clareando para ela, até que se mostrou como a Virgem Maria. A Nossa Senhora de Bonnet, Nossa Senhora dos Pobres, como vocês podem ver na foto, ela tem uma característica forte, que é o manto branco e uma faixa azul, e ela conseguia ver exatamente isso. Ela avisou para a mãe dela, né? Mamãe, eu estou vendo uma pessoa no jardim, vem cá ver. E a mãe chegou e se aproximou para ver e viu um vulto. Não definiu muito bem o que era, mas estava irritada pela demora do filho voltar para casa. E então ela não deu tanta importância para a Mariette conforme ela estava falando. A Mariette foi para dentro para recepcionar o irmão, que aí sim já chegou. E aí, de volta, chamou a mãe para ver. Mas naquele momento, a Nossa Senhora já não estava mais lá. Então, ela guardou aquele momento para ela e foi dormir e descansar. No dia seguinte, eles estavam conversando entre família. A Mariette, a mãe, o pai, os irmãos. E todos foram descrentes da aparição. Todos não acreditaram, não deram confiança para ela. Isso deixou a Mariette bem chateada. Ela foi para a escola no dia seguinte, ela estava na época do catecismo, mas naquela época ela não era tão regrada nas aulas e não ia todas as vezes seguindo o catecismo, a catequese de maneira normal. Mas naquele dia ela foi para a escola e contando para a amiga dela, puxa, ontem eu vi Nossa Senhora, eu tive uma aparição. E a amiga falou, poxa, vamos falar para o sacerdote, é importante. E ela era muito recatada, ela não gostava muito de falar, né? Ela era uma pessoa mais quieta. E aí a amiga dela foi com ela até o sacerdote e comentou com o sacerdote, olha, ontem eu tive uma aparição, eu vi Nossa Senhora, ela estava no meu jardim. O sacerdote, vendo que são crianças, também não foi tão crente das aparições. Isso foi deixando a Mariette bem chateada. Ao longo dos próximos 3 dias, ela retornou à frequência da catequese, começou a frequentar novamente a igreja. Foi um momento bem legal para ela. Isso deixou o sacerdote, que é o padre Jamil, pensando sobre a situação e resolveu conversar com ela novamente e fez uma série de perguntas. Mas ao final das perguntas ele mesmo chegou a uma conclusão. Poxa vida, eu acho que ela está vendo realmente a imagem da igreja, talvez algo que esteja na mente dela, né? E deixou passar mais algum tempo. No final desse 3º dia,
ela voltou ao mesmo lugar que ela tinha visto a primeira vez, que era a área do jardim da casa dela. E ela viu novamente Nossa Senhora. Mas nesse momento, Mariette abriu a porta e foi para fora. Na Bélgica neva bastante, tinha bastante gelo no chão e ela estava lá, adorando Nossa Senhora. E aí, nesse momento, todo mundo da família reparou ela, contemplando Nossa Senhora, mas eles não conseguiam vê-la. Eles só estavam vendo o que ela estava contemplando. E, de repente, ela começou a seguir Nossa Senhora até uma fonte de água. Chegando na fonte, Nossa Senhora se comunicou com Mariette e falou: escuta, essa fonte é reservada para mim. Boa noite. E saiu, e Mariette voltou para casa muito feliz, porque tinha reencontrado com Nossa Senhora. E os dias foram passando dessa maneira, e mais gente acreditando na situação. Como chegou aos ouvidos do sacerdote a situação da fonte e da contemplação, o sacerdote foi até a casa da Mariette para conversar com ela novamente. E naquele momento ele percebeu que tinha algo de muito especial que estava acontecendo. E como era uma vila muito pequena, essa mesma informação foi passando para mais pessoas, e muita gente começou a junto com Mariette, rezar um terço, orar por Nossa Senhora, e então aquela região ficou muito populosa. O que aconteceu com o passar das vezes, teve mais 6 aparições de Nossa Senhora. Numa delas, Mariette perguntou para ela: quem é a senhora? E ela falou: eu sou a Virgem dos pobres. Eu vim para curar a dor dos pobres. E aí ela também perguntou: e por que essa fonte é reservada para a senhora? Essa fonte é de todas as nações. Isso foi o ano de 1933. A gente não pode esquecer que logo após, 6 anos depois, iria começar a Segunda Guerra Mundial. E na região de Bonnet, era 36 quilômetros da Alemanha, onde muitos países ficaram pobres, houve muito sofrimento, e então foi uma época muito difícil para todo mundo, ao final das aparições, Nossa Senhora pediu a Mariette que construísse ao redor da fonte uma pequena capela. Hoje, na região de Bonnet, ela é praticamente um centro de peregrinação, como acontece em Lourdes, como acontece em Fátima, acontece na Bélgica também. E um dos pontos mais fortes que a gente pode recordar de toda essa situação, fora os milagres que aconteceram por conta da água da fonte, das aparições de Nossa Senhora, é o poder da conversão. E o poder da conversão começa na família da Mariette. Quando o pai se converteu novamente, ele se confessou, comungou, a família inteira da Mariette. Mariette casou com um alemão, tiveram 3 filhos, e ela também informa que Nossa Senhora contou um segredo para ela, mas esse segredo nunca foi revelado. Então, a gente, infelizmente, hoje não vai ficar sabendo. Mas essa é uma história bastante interessante, espero que todos tenham gostado. Lá no fundo, eu tinha deixado a oração de hoje, de Nossa Senhora de Bonnet, e eu convido a todos que, se não tiverem oração, pudessem pegar para acompanhar, para a gente rezar. Maria, Virgem dos pobres, tu és bendita entre todas as mulheres, e bendito é Deus, nosso Pai, que te enviou até nós. Tu serás sempre para nós o que revelou em Bonnet. A intercessora de todas as graças, a Mãe do Salvador, Mãe de Deus, Mãe poderosa que ama os pobres e toda a humanidade, aquela que alivia o sofrimento e salva os indivíduos e as obras deles, a Rainha e a Mãe de todas as nações, que veio até nós para conduzir os que se deixarem guiar por ti até Jesus, verdadeira e única fonte da vida eterna. Por isso te rogamos, Santa Virgem dos pobres, nos leve até Jesus, fonte de toda a graça. Salve as nações, alivie os enfermos, alivie a dor. Rogue a Deus por cada um de nós.
encha nossas vidas de abundância e de paz de espírito. Nos bendiga, ó Virgem dos pobres. Mãe do Salvador, Mãe de Deus, te damos as graças. Amém.